Internacional negocia a contratação de lateral direito da Ferroviária. Isso mesmo, você não está ouvindo errado. Também quero te falar sobre Bruno Gomes, que cedeu uma entrevista coletiva para os repórteres e foi uma coletiva reveladora. Ele fala sobre poupar ou não contra o Corinthians no final de semana. Ele também fala sobre onde é que começou as conversas para ele se tornar lateral direito. Então, vamos repercutir sobre tudo, vamos falar do Internacional. E no sábado, contra o Corinthians, o Internacional pode ter um jovem estreando e a oportunidade caindo na cabeça dele ali inesperadamente, né? Então vamos falar sobre tudo, o treino do Internacional revelador, vamos falar sobre tudo. Antes eu peço o seu like, peço para você se inscrever no canal e passar no meu Instagram, TheoSilveira09. Casa do Lavador. Precisa de produtos para a estética do seu automóvel? A Casa do Lavador é o lugar certo. Lá você encontra todos os produtos para o seu carro, moto ou caminhão. Os endereços estão aqui na descrição desse vídeo. Casa de Carne César. Precisa comprar uma carne para o seu churrasco, almoço, janta? A Casa de Carne César. Lá você vai encontrar todas as carnes da melhor qualidade. Vamos falar do Internacional, vamos falar do que mais importa, até porque o dia de hoje tá bastante movimentado, tá? Quero começar falando sobre o treino do Clube do Povo. Um treino que começou 10 horas da manhã, se estendeu até mais ou menos meio-dia, e foi um treino que revelou algumas coisas. Bruno, Tabata e Vitão correram em volta do gramado e acabaram não participando da atividade com os outros atletas. O que isso é importante? Vitão. Vale lembrar que o Inter vendeu o Igor Gomes. E nesse momento, os zagueiros que o Inter tem à disposição é Cleiton Sampaio, Vitão e Vitor Gabriel da base. Por quê? O Mercado se machucou contra o São Paulo e o Rohel também não está à disposição para a partida diante o Corinthians no final de semana. E aí é o que eu falei, na oportunidade caindo na cabeça do jovem. Por quê? Vitor Gabriel pode acabar estreando. Ele foi quem treinou na zaga do Internacional como titular no time de Roger Machado no treino de hoje. E aí entra a dúvida sobre poupar, não poupar, e é uma coisa muito importante, tá? O Rocher, rapidinho, ele também não treinou, mas foi uma para poupar. Quem treinou como titular foi o Antony, mas o Rocher está 100%, jogará sim diante o Corinthians. Mas vamos falar sobre o Bruno Gomes, que cedeu uma entrevista coletiva muito boa na sala de imprensas lá do CT Parque Gigante. E por que eu falo que é reveladora? Porque nesta entrevista, o repórter chegou a perguntar ao Bruno Gomes, e perguntou, agora não vou me lembrar o repórter, eu até peço desculpas, mas ele chega a perguntar: Bruno, segundo cartão amarelo, tu tem, Roger vai poupar, o que vai fazer? Se tiver essa conversa, tu vai tentar para voltar ao Grenal, assim? E aí, a resposta do Bruno Gomes. Eu não tenho aspas exatas, né, mas eu vou tentar explicar para você certo. O Bruno Gomes diz, até porque é uma aspas bem grande, se eu fosse falar o que ele diz, mas ele fala: cara, a gente tá focado nesse jogo contra o Corinthians. A gente primeiro tem que vencer, os dois jogos são importantes, o Corinthians fora de casa é um time que vem jogando melhor, vem melhorando a sua fase, e a gente tem que vencer deles lá. Então não, a gente vai focar, eu devo começar contra o Corinthians, né? Ele não fala devo começar, mas ele fala, vou estar à disposição contra o Corinthians, a gente tem que vencer esse jogo, e vai ser isto. É mais ou menos isso que disse o Bruno Gomes. Mas claro, o Internacional já fica de olho no Grenal, mas tendo foco nessa partida diante do Corinthians lá na Neoquímica Arena em São Paulo. Quero falar também agora sobre Cleiton. Isso mesmo, Cleiton, lateral da Ferroviária, que ele está emprestado ao Clube do Povo do Celeiro de Ases. Ele é muito jovem, ele tem 20 anos mais ou menos, ele é 2004. Eu agora só não lembro se ele já completou os 20 anos ou ele chega a completar. Mas faz 20 anos, caso já não tenha feito, né, ainda em 2024. E qual que é a informação que eu quero trazer? O staff do atleta e o Inter já conversam para o Inter ficar com esse atleta. Ainda não tem nada avançado, ainda não tem nada demais pelo que eu recebi, mas sim, o Inter e o staff têm conversado sobre o staff dele, tá, o empresário dele, virá a Porto Alegre e tentar fazer esta negociação ocorrer. O lateral direito, ele tem contrato de empréstimo com o Inter até 2025, janeiro. Aí você se pergunta, tá, tem opção de compra, como é que funciona? Fiquei sabendo, foi revelado por uma pessoa muito próxima ao atleta, que o Inter tem preferência, não é opção. Para explicar o que é uma preferência de compra. Olha, vai aparecer 3 propostas. Dá um exemplo aqui, não tem times, eu não tô falando isso, é um exemplo. Aparece o Mirassol da Série B, aparece
o Caxias, vamos melhorar, Mirassol, aparece o Juventude, e aí o Inter também tá ali querendo comprar. O Inter vai ser quem tem a preferência, então se o Inter quiser comprar, o Inter pode comprar por ter a preferência, claro, se chegaram nos valores, né? Se for ali, o Inter terá a preferência para a compra do atleta, em cima de Mirassol e Juventude, caso, né, fossem esses os times, mas que não são. Mas é um exemplo do que é essa preferência de compra para você que não sabe. O Inter, sim, tem conversado com o staff, que nem eu disse, o empresário estará em Porto Alegre daqui a pouco, ele ainda não está, mas nos próximos dias ele deve vir a Porto Alegre para falar com o Inter sobre a permanência desse atleta, só que aí desta vez em definitivo do Internacional. Para quem não conhece o Cleiton, tá um lateral direito que vem se destacando. Ele chega como qualquer um ali da base do Inter, empréstimo ali, que tem uma chance de no futuro dar certo, mas muitos chegam em empréstimo e vão embora. Mas o Cleiton, ele vem se destacando na base. Até o Roger Machado olhou partidas dele e gostou dele nos treinos, não nos treinos, perdão, nos jogos do celeiro de Ases. É um atleta que vem crescendo de rendimento, jogou muito bem o Grenal, naquele onde o Grêmio desceu 5, 7 jogadores, agora não me lembro a quantidade exata de atletas do profissional. Ele jogou muito bem, vem jogando muito bem a Copa FGF, e aí também vem ganhando um destaque na equipe sub-20, e aí o Inter pode sim, num futuro próximo, né, agora, até a temporada que vem, contratar esse atleta, porque já tem sim conversas entre Inter e staff do jogador. Para encerrar esse conteúdo, vamos falar sobre Bruno Gomes, ainda voltando lá, mas falar sobre o que ele disse, onde começou as conversas para ele ser lateral, tudo mais, e eu vou deixar o próprio Bruno Gomes agora falando para vocês verem. Tu retratasse um pouquinho da conversa que o Roger teve, tipo assim, ele deve ter chegado para ti, Bruno, eu preciso de ti na lateral direita, topa, vai, é difícil, como é que foi essa conversa com ele? Cara, então, eu já falei, é porque não teve uma conversa em específico, foram várias conversas que ele veio. Foi tipo um treino que tava, acho que treinava o Igor, e ele perguntou ali se eu já fiz. E era uma posição que eu sempre me sentia à vontade, porque eu já tinha feito em outros lugares, já fiz no Curitiba, eu já fiz algumas vezes, na seleção eu fiz, e para mim foi um dos meus melhores jogos na seleção, foi de lateral. Então quando ele me perguntou, eu me sentia à vontade de falar que eu faria ali para ajudar ele. Foi logo num treino, e nesse treino eu treinei bem, então acho que ali foi clareando para ele. E foi isso, aí ele foi conversando comigo jogo a jogo, aí teve o jogo do Atlético que o Igor sai no intervalo, aí eu entro, então ele foi sempre conversando um pouco e eu fui indo, tipo, até um dia que ele me perguntou, que acho que ele até falou na entrevista, o que eu faço agora, aí eu falei, não, professor, por mim pode manter, e é isso, todos os dias pra mim ele chega, hoje mesmo ele conversou comigo e ele me elogia, mas ao mesmo tempo também mostra que eu errei, e eu sei que é uma posição, então eu tenho a humildade de entender que não é a minha posição, então eu quero aprender, eu falo sempre com os caras que estão perto de mim, eu falo, não é a minha posição, então o máximo que tu puder me ajudar ali vai ser bom, porque ainda mais ele que foi um grande lateral, então você ouvir dele é bom, e você tem que ter humildade para isso, então acho que tem várias conversas que todo momento ele tenta me ajudar, e eu acho que passa um pouco disso, são vários, não teve uma em específico, mas sim todo momento que ele pôde me ajudar. Viu, gente? O Bruno Gomes falou, começou ali com umas conversas, Roger tirando dúvidas, ele falou que já tinha ido bem, gostou de quando ele jogou de lateral direito na seleção, e aí, foi de pouco em pouco e ele se firmou. Então é isso, gente, like, se inscreve no canal e passa no meu Instagram, TheoSilveira09.